Queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez na sexta-feira e meditarmos a palavra, nos colocamos na presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho está lá em Mateus, no capítulo 10. Vamos pegar esse pequeno trecho aí no versículo 16 para podermos mergulhar naquilo que Deus está nos chamando a viver também nesse dia de hoje. A palavra diz assim: Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudente como as serpentes, mas simples como os pombas. Olha, Deus está nos comunicando que nós somos enviados nessa realidade do nosso mundo, diante das dificuldades, seja ali no trabalho, seja na nossa família, seja nos relacionamentos. Muitas vezes parecemos aquele que está meio que oprimido. Quantas vezes você sentiu uma certa opressão diante de situações, sentiu como aquela agonia, aquele sentimento de solidão diante de fatos que está em volta da nossa realidade? A palavra, então, ela vai nos comunicar que para isso precisamos ser prudentes como a serpente. Quando nós pensamos em serpente, parece uma palavra não muito adequada para o Evangelho. O Senhor está nos chamando a ser prudentes como a serpente. Serpente geralmente usada aí como um símbolo do mal, mas aqui o Senhor coloca então como a prudência da serpente. Quando nós estamos andando num terreno, e aqui é um sítio, isso acontece muitas vezes, a gente precisa ter muito cuidado para realmente não pisar numa cobra, que não é difícil acontecer aqui, mas você vai perceber que as cobras, geralmente, elas se escondem de nós. Quando elas sentem o nosso passo no chão, elas então vão se afastando, porque pelo impacto que causa no chão, elas percebem o tamanho daquele animal que está próximo dela. E também a velocidade, então elas adivinham essas coisas através do peso, vamos dizer assim, do impacto. E elas se escondem. Às vezes de uma forma que ninguém vê, e muitas vezes quando ela se sente coagida, ela ataca. Em geral é isso que acontece com a cobra. Ela é prudente, ela se esconde diante do perigo. Ela, mesmo sendo venenosa, ela se coloca no seu lugar, geralmente se coloca num buraco, atrás de uma moita, para que não possa ser visto e não possa ser pega pelo inimigo. De um outro lado, nós temos a imagem da pomba. Ser simples como a pomba. A pomba a gente pode lembrar aí nas nossas praças, nas igrejas. Parece que elas estão em todo lugar, parece que você pode até às vezes pegar ela porque elas se deixam tão simples. Parecem não reconhecer o perigo de muitas vezes pousar lá no meio da rua, o perigo de fazer isso perto de pessoas. Parece que elas não conseguem reconhecer o perigo. Elas são tão simples que às vezes se colocam em perigo. Elas se deixam muitas vezes até se pegar. Então temos duas imagens que o Senhor está chamando a gente a uni-las: a prudência e a simplicidade. Uma coisa que a gente pode encontrar, por exemplo, na imagem das crianças. As crianças, então, são aquelas simples. Podemos, então, entender nessa simplicidade da criança o abandono. O abandono na confiança com aquele que está ao perto dele, aquele que está como que vigiando, como que guardando. Mas, ao mesmo tempo, a criança precisa estar prudente, porque senão ela não reconhece os perigos. Santa Teresinha, ela vai nos dar esta imagem de uma forma especial. Ela fala de uma infância espiritual, de um ser criança cuja realidade se coloca então diante do Senhor. É Ele então que a acode, que a acolhe e que a impulsiona. Uma das imagens que Santa Teresinha fala é a imagem onde ela se vê diante de uma escada. Esta escada é uma escada que leva até o Senhor, até este caminho de santidade.
E ela vê como uma criança que não tem condições, não tem força, é frágil, pequena e não consegue subir a escada. Ela fala que Jesus, ao ver uma criança que deseja subir até ele, não consegue, ele vai e começa a descer. E ao descer, pega aquela criança no colo e leva ela até o alto então da escada. É como dissesse, Jesus vai vendo os seus esforços, a sua simplicidade, e ele então começa a descer até você e a te carregar. E de repente, todos aqueles passos que pareciam difíceis, de você ter paciência, de você ter muitas vezes com as pessoas aquele olhar sem julgamento, todas aquelas situações que você luta no seu dia a dia, ele pegasse você e te levasse para o alto, te levasse a um passo a mais, a um degrau a mais de santidade, porque ele vê os seus esforços. Uma outra imagem bonita que ela diz, fala de uma criança que sempre cai. A criança, ela sempre machuca, ela sempre sofre diante das brincadeiras, diante do desejo, diante daquilo que ela está realizando. E ela dizia, prefiro ser como uma criança que cai continuamente, mas não se machuca, do que ser alguém grande que, por a sua própria altura, ao cair, acaba se machucando muito. Precisamos, então, entender que a confiança e essa prudência está em Jesus. Prudente é confiar nele, que vem em auxílio das nossas limitações. Cabe a nós ser simples, ver o que está no nosso coração, fazer os caminhos que Deus deseja para nós e Ele vai consertar todas as nossas quedas. Então preciso pedir perdão àquela pessoa, vou com muita simplicidade, sem julgamentos, esperando só abraçar, acolher aquela pessoa. De repente eu posso até cair, pode ser que até aquela pessoa não me acolha, mas o tombo vai ser pequeno, porque você sente que foi Jesus que te carregou até ali. Que é em Jesus que você confia que as coisas vão acontecer. É nele a sua recompensa. Uma preocupação que me vem à mente é quando nós começamos a crescer e somos como aquela criança que acha que já pode atravessar sozinho as ruas, que não precisa mais da ajuda dos adultos, nem da mãe, nem do pai. Então aquela criança solta a mão da mãe, a mão do pai e começa então a atravessar sozinho a rua. É neste momento, quando a criança acha que é capaz, que ela já cresceu, que ela tem muitas capacidades, é que geralmente acontecem os acidentes. Sempre costumo dizer nas confissões, geralmente os fortes é que caem. Os fracos, eles são medrosos, têm medo de cair. Por isso eles não arriscam muito e por isso tem poucas quedas. Ou às vezes tem quedas muito pequenas. Como está o teu caminho? Com que você está conduzindo a sua vida? Em qual mão você tem segurado? Pensa naquilo que é a prudência e que é a simplicidade. Como isso tem entrado no teu caminho? Um grande abraço, Deus abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.